convido para fazer uso da palavra o acadêmico da FAED, Valdeci Reis. Excelentíssimo senhor deputado Romildo Titon, presidente do Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado Antônio Aguiar, excelentíssimo senhor professor doutor Emerson de César Campos, diretor-geral da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina, e demais membros da mesa diretora, muito boa noite. Ao cumprimentar a mesa diretora, cumprimento os demais presentes. Como estudante da 6ª fase do curso de Pedagogia, estou aqui na noite de hoje para representar os mais de 1000 alunos da FAED, distribuídos entre as licenciaturas de História, Geografia, Pedagogia, o curso de Biblioteconomia e os alunos dos cursos de pós-graduação em Educação, História, Gestão da Informação e Planejamento Territorial. Nesses 50 anos de trajetória, a Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina tem atuado de forma profícua na educação catarinense através do ensino, da extensão e da pesquisa. Tem promovido debates coetâneos com as demandas da sociedade catarinense. É uma satisfação poder estar aqui nesse momento, comemorando 50 anos de FAED, no momento em que o Brasil também celebra 50 anos da primeira turma de jovens alfabetizados pelo maior educador brasileiro, professor Paulo Freire. Há 3 anos venho me tornando professor, educador, aquele que desperta, que estimula a inteligência, a curiosidade, que desperta nos alunos a sede por conhecimento e o espírito crítico que esclarece e ilumina, que semeia nas crianças e nos jovens os valores da democracia, da cidadania, do respeito ao próximo e à natureza. O professor é aquele que transmite o que a sociedade tem de melhor. O educador é aquele que liberta do pior tipo de escravidão, que é a escravidão gerada pela ignorância. Nessa trajetória de formação, tenho me inspirado muito na epistemologia freiriana. Parafraseando esse brilhante filósofo, o educador, ele não nasce marcado para ser um professor assim como é. O educador se torna desta forma no corpo das tramas, na reflexão da ação, na observação atenta a outras práticas, na leitura persistente e crítica. Ninguém nasce feito. Nós fazemos aos poucos, na prática social que tomamos parte. Na oportunidade, só tenho a agradecer a técnicos, professores, servidores, que nessas 5 décadas têm procurado dar o melhor de si para garantir uma universidade pública, gratuita, de qualidade e de vanguarda. Para concluir, convido os nobres deputados aqui presentes a refletirem sobre 2 aspectos que estão diretamente ligados ao DESC, à FAED e à educação catarinense. Atualmente, a universidade ela tem um orçamento anual que está vulnerável à arrecadação de impostos no Estado. Se temos uma forte arrecadação, ao DESC, a universidade consegue honrar seus compromissos. Todavia, em tempos de crise financeira, a universidade não consegue honrar com todos os compromissos acadêmicos. Se queremos manter uma universidade pública, gratuita, de qualidade e de vanguarda, é preciso refletir sobre esse modelo de orçamento. E o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina tem um papel fundamental nesse processo. Nós, estudantes, esperamos muito de vocês. E o segundo aspecto
que eu coloco em reflexão é sobre as condições de trabalho dos professores que atuam na rede de ensino de educação básica do Estado de Santa Catarina. A FAED tem cumprido muito bem o seu papel em colocar à disposição da sociedade catarinense excelentes profissionais. Porém, o Estado precisa avançar sobre a questão da qualidade da educação básica. E, para isso, é preciso dispor uma maior atenção e um maior investimento nessa área. Eu agradeço a iniciativa do deputado Juarez Ponticelli, presidente do Poder Legislativo, em propor essa sessão solene, comemorativa, aos 50 anos da primeira faculdade de educação do país. Muito obrigado e boa noite. A seguir, convido para fazer uso da palavra Fernando Meira Júnior, técnico universitário da FAED. Boa noite a todos, mesa diretiva dos trabalhos. Sinto-me honrado pelo recebimento desta homenagem, alusiva aos 50 anos do Centro de Ciências Humanas e da Educação FAED. Esta homenagem é de merecimento de todos os técnicos universitários que fizeram e fazem a FAED. Deste modo, nosso pessoal, que realiza os serviços mais básicos, como seu Adilson, Wilson, Manuel, nossos motoristas Gilvânio, Luiz Carlos, bem como os demais que realizam os serviços administrativos, que gostaria de nomear um a um, mas não posso. Somos servidores públicos, comprometidos e engajados, buscando sempre fazer a diferença, inovando e realizando tudo que se encontra ao nosso alcance, nos qualificando e contribuindo para uma UDESC de excelência. Cabe aqui uma reflexão e pedido de melhoria ao nosso magnífico reitor, professor Antônio Leonardo, representado neste ato pela professora Sandra Makowiecki. A FAED é o centro de ensino da UDESC que possui a menor relação técnico-docente. Somos menos fazendo mais, mas não é por isso que fazemos ou pensamos em fazer menos. Aproveito e gostaria de lembrar dos técnicos que já estão no seio do lar desfrutando de suas aposentadorias, onde cito aqueles que conheci quando ingressei na FAED em 2005. Servidora Léa Regina Sommer da Silva, servidora Maria Salete Granzotto Duarte, servidora Noeli Salomé Pereira, servidor Roberto Grans, servidor Silvio Antônio Boto Guimarães. Gostaria de aproveitar este momento e semear uma ideia. Não adianta oferecermos assentos na universidade, em todas as mesorregiões do Estado, se não oferecemos as condições de permanência estudantil com uma efetiva política de ações afirmativas. E, por fim, agradeço a Deus, meus pais, Carmen e Fernando, minha esposa Patrícia e meu filho Enzo. Obrigado. Registramos a presença do senhor presidente da Fundação Catarinense de Cultura de Florianópolis, Jocely de Souza. Convido para fazer uso da palavra a mestre de cerimônia, Soraya Boabaide, para proceder à nominata dos homenageados desta noite. Boa noite. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense presta homenagem ao Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED-UDESC, pela passagem dos seus 50 anos como Centro de Excelência na produção e socialização de conhecimento nas áreas da educação e das ciências humanas, comprometida com a cidadania e a sustentabilidade, reafirmando o compromisso com a nobre tarefa do ensino, da pesquisa e extensão, formando profissionais conscientes e comprometidos com a sociedade para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Convido o excelentíssimo senhor deputado Antônio Aguiar para fazer a entrega da homenagem à coordenadora do Museu da Escola, senhora Sandra Makowiecki, neste ato representando a FAED-UDESC.
Pediria aos dois que permanecessem mais um momento. Dando continuidade às homenagens, o Poder Legislativo presta homenagem também às personalidades que muito contribuíram para a história da FAED. Nestes 50 anos da FAED, professores e técnicos universitários ajudaram na construção de um centro de excelência no ensino, pesquisa e extensão. Para prestar uma homenagem a todos os segmentos que fizeram e fazem da FAED destaque na educação superior catarinense, neste momento chamamos os atuais representantes do pensar e fazer administrativo e pedagógico da FAED, que buscam manter o ideal de excelência em um centro que surgiu para impulsionar o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Convido para receber a homenagem o magnífico reitor Antônio Eronaldo de Souza, neste ato representado pela coordenadora do Museu da Escola, senhora Sandra Makowiecki. Convido para receber a homenagem o senhor Emerson César de Campos, diretor-geral da FAED. Convido para receber a homenagem a senhora Márcia Silveira Creff, chefe do Departamento de Biblioteconomia da FAED. Convido para receber a homenagem o senhor Francisco Canella, chefe do Departamento de Ciências Humanas da FAED. Convido para receber a homenagem a senhora Mariane Alves Dal Santo, chefe do Departamento de Geografia da FAED. Convido para receber a homenagem a senhora Cristiane Beretta da Silva, chefe do Departamento de História da FAED. Convido para receber a homenagem a senhora Elisa Maria Quartiero, chefe do Departamento de Pedagogia da FAED. Convido para receber a homenagem o senhor Fernando Meira Júnior, técnico universitário da FAED. O trabalho de toda a equipe de professores e técnicos universitários da FAED só faz sentido na formação de nossos alunos egressos e em formação que são destaque e orgulho nestes 50 anos. Convido o senhor deputado Antônio Aguiar para fazer a entrega da homenagem à senhora Maria da Graça Nóbrega Santana, egressa da primeira turma de Pedagogia da FAED. Convido para receber a homenagem Valdeci Reis, acadêmico da FAED. Esta sessão especial
está sendo transmitida ao vivo pela TVA e pela Rádio AL para todo o estado de Santa Catarina, menos para Florianópolis. Deputado, o senhor pode, por favor, voltar à mesa? Ao longo da semana, esta sessão será reprisada na programação da TVA. Mais uma vez, esta sessão especial está sendo transmitida ao vivo pela TVA e pela Rádio AL para todo o estado de Santa Catarina, menos para Florianópolis. Convido para fazer uso da palavra a senhora Maria da Graça Nóbrega Santana, egressa da primeira turma de Pedagogia da FAED. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente a mesa condutora dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, em nome da presidência da mesa e em nome do senhor, aos demais integrantes. Inclusive, gostaria de cumprimentar a professora Elza Moreto, que há muitos anos eu não a encontrava, e os demais que aqui estão. É um prazer, como também cumprimento a todos os presentes, agradecendo, em primeiro lugar, não é, a realização desse belo ato, onde estamos aqui a festejar, né, o Jubileu de Ouro da UDESC, a FAED-UDESC. Na verdade, a FAED, não é, seria a filha mais velha da UDESC. Então, 1963 a 2013. Já vão aí os seus 50 anos de muita história. E, como Fukuyama disse que a história acabou, parece que, nesse momento, nós damos continuidade a ela e continuaremos dando por muitos e muitos anos, se for possível. Esperamos que aqueles que aqui me antecederam, principalmente o representante dos alunos, o representante dos técnicos administrativos, o senhor reitor da FAED, os colegas da FAED aqui homenageados, não é? Deem curso a este belo e maravilhoso momento que está sendo agora, e principalmente no sentido de levar em conta uma concepção de universidade autônoma, democrática, de gestão administrativa, patrimonial, financeira, levando em conta a indissociabilidade entre o ensino, entre a pesquisa, entre a extensão, uma universidade de qualidade para todos e para todas. Penso que a universidade criada, a Faculdade de Educação, criada em 1963, num contexto histórico muito diferenciado daquele que vivenciamos hoje, foram momentos em que as dificuldades do ponto de vista político eram enormes. Se considerarmos que a própria Faculdade de Educação ela funcionava no antigo Instituto Estadual de Educação, ao lado do Grupo Escolar Antonieta de Barros, que não era outro senão o centro das operações militares da ditadura militar, o que significava para os alunos, que, como eu, precisavam, sim, para adentrar ao nosso espaço estudantil, espaço de estudantes, espaço do saber, a Universidade Autônoma e Democrática, éramos obrigados a pedir permissão justamente aos militares que ali estavam sediados. Então, essa é uma fase escura, obscura e conflitiva política do nosso país, que felizmente passou, não é? Mas também deixou muitas marcas. No entanto, contraditoriamente, foi nesse período que a UDESC foi criada, que a FAED foi criada em 63 e a UDESC em 1965. Portanto, superando, ainda que com muitas dificuldades, momento político muito difícil do nosso país.
No entanto, como a universidade, na sua expressão mais ampla da sua autonomia, ela produz o conhecimento científico e tecnológico, principalmente para a resolução dos problemas da sociedade em que vivemos. Então, o seu papel social, ele é um papel que não pode ser desprezado. Ao contrário, não é? A universidade só existe se ela tiver esta função social. E a função social é uma produção de conhecimento científico e tecnológico humano para a melhoria da qualidade de vida das populações. Portanto, todas estas iniciativas que, desde algum tempo, os diferentes governos vêm tomando, ainda que um pouco atrasadas, mas como o sistema de cotas, o próprio ProUni e outras manifestações que, não vou dizer que facilitam, mas que democratizam um pouco mais, não é, a nossa universidade, elas deverão ser cada vez mais intensificadas. É preciso considerar também que, aquele momento, em 1963, a FAED era apenas, entre aspas, não é, uma faculdade de educação cujo objetivo do governo à época era, sim, produzir um grupo de técnicos administrativos, principalmente das secretarias de Estado de Educação, que pudessem, não é, do ponto de vista das suas próprias especializações, conduzir o sistema estadual de educação de uma maneira mais, entre aspas, não é, compatível com aquilo que o governo à época queria, no caso, era o governador Celso Ramos. Esse objetivo, naturalmente, também, né, contraditoriamente, ele foi sendo esvaziado à medida que a universidade se postou pelo seu lado da pesquisa e, com isso, a produção do conhecimento, ela ganhou, não é, um rumo maior, desfazendo aquele mito de que a Faculdade de Educação teria sido criada para formar cérebros, para formar um grupo de pessoas que pudesse conduzir o desenvolvimento do Estado. E, nesse fato, eu posso rememorar um pouco com todos que vivíamos, não é, naqueles anos 1960, 1970, já antecedido pelo governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, por um país, um modelo desenvolvimentista, não é? Econômico desenvolvimentista, ou seja, onde a teoria do capital humano, inclusive para a educação, se constituía, não é, naquela teoria mais levada, não é, com grandes personagens nas universidades e principalmente nas gestões públicas, no sentido de formar sempre recursos humanos aptos para alavancar o tal do desenvolvimento. Mais uma vez, me parece que a história contradiz, não é? E, nesse ímpeto do desenvolvimentista e regional, a própria universidade, ela vai para além daquilo para a qual ela foi criada, ou seja, ela extrapola os muros de Florianópolis e passa também a se constituir em campos avançados. Desculpe, em outros campi, como da UDESC Veterinária em Lages, e das engenharias em Joinville, entre outros, não é, que agora eu não vou citar. De qualquer maneira, ainda assim, a FAED, né, também se amplia, e hoje, né, com dezenas de cursos, e então, aqui com os representantes de diversos departamentos aqui homenageados, fazem jus àquilo que vem se constituindo na própria FAED, ou seja, um centro de pesquisa inigualável, um centro de pesquisa que cada vez mais vai ampliando para a pós-graduação. Ao ampliar para a pós-graduação, não é, tem os seus mestrados, tem o seu doutorado em educação, e, com isso, cada vez mais ampliando também o seu papel junto à sociedade, seja a sociedade de Florianópolis, de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, haja vista que uma universidade deve se pautar pela sua universalidade e não apenas pela sua endogenia de tratar apenas de um Estado. Então, ela é ímpar, ela é universal, ela é a universidade. Eu gostaria, concluindo, porque
teria muitas coisas a falar nesses 50 anos, não é? Mas diria que agradeço muito, né, a própria universidade, agradeço aos seus dirigentes, agradeço ao Estado de Santa Catarina, enfim, a oportunidade que tive de me formar em 1967, né, portanto, fazia muitos anos, e a partir dessa formação em nível de graduação, não é, que é um direito de todos também, foi possível cursar e ir adiante nessa vida universitária, que eu, então, assumi como minha desde aquela época. Eu comecei a trabalhar na Faculdade de Educação em 1969. Anteriormente, eu era professora do ensino médio, fundamental e médio, antigo ginásio e secundário, e comecei a lecionar na Faculdade de Educação. Isso também porque, além dos técnicos, também havia um objetivo de formar professores para a própria faculdade, já que, naquela época, não havia ainda a exigência de mestres e doutores, pelo menos em Santa Catarina, onde poucos deles existiam, né? Então, a partir disso, eu pude fazer um mestrado, pude fazer um doutorado, um pós-doutorado, de tal maneira que, até hoje, né, eu prossigo na vida acadêmica com a coordenação do curso de pós-graduação em educação da Unisul. Antes, eu fui professora da UFSC, me aposentei em 1998, mas, como achei cedo, resolvi continuar aí a maratona, lutando sempre pela universidade de qualidade social para todos e para todas, uma universidade de acessibilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e autônoma e democrática, principalmente. É isso que desejo para Florianópolis, para Santa Catarina, para o país, para o mundo. E é, portanto, a partir desse mundo, né, que nós vamos ver o quanto que é importante estarmos atrelados a uma formação básica, consistente, sólida, teórica, que só assim, tanto os demais, né, profissionais, como principalmente os profissionais da educação, poderão exercer a sua profissão com garra, com valorização. E eu queria dizer que eu apoio as palavras dos colegas que me antecederam, totalmente, não é, esta questão do próprio índice, né, financeiro para a educação e para a UDESC em particular. Muito obrigada para todos e para todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigada, Emerson, pelo convite. Neste momento, fará uso da palavra o senhor Emerson César de Campos, diretor-geral da FAED. Boa noite, ilustríssimas autoridades, deputados, deputadas estaduais, aqui representados pelo deputado Aguiar. Magnífico reitor aqui é representado pela professora doutora Sandra Makowiecki, diretores de centros da UDESC, demais autoridades presentes, prezados e prezadas professoras, acadêmicos e acadêmicas, técnicos e técnicas universitárias, diretores de área da FAED e telespectadores da TV da Assembleia Legislativa. É uma noite festiva, essa noite de maio, onde comemoramos os 50 anos do Centro de Ciências Humanas e da Educação, a nossa Faculdade de Educação, FAED, a unidade primeira da única instituição de ensino superior pública, gratuita e de qualidade, financiada, suportada e afiançada pelo Estado de Santa Catarina, pelos catarinenses de nascimento e por todos aqueles que escolheram este Estado para seguir aqui as suas realizações. Em 1963, éramos quase 2 milhões de habitantes
E hoje, 2013, somos mais de 6 milhões. Somos a 6ª economia do país, em seus 26 estados e o Distrito Federal, ocupando pouco mais de 1% do território nacional. As comemorações dos 50 anos da FAED inicia formalmente nesta noite e nesta casa, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A FAED e a UDESC, na relação harmoniosa dos 3 poderes que nossa República dispõe e orienta, recebeu apoio incondicional às suas demandas, o que nos permitiu e ainda permite crescermos com responsabilidade, tendo como limite os sonhos que seremos capazes de juntos realizarmos. Somos sabedores e temos a convicção que, a exemplo de outras tantas crises que assolaram e limitaram o nosso crescimento e sonhos, a FAED e o UDESC seguirá recebendo apoio desta casa no sentido de contornar esta crise que ora nos assola, já mencionada pelo acadêmico que me antecedeu aqui, e continuar crescendo e possibilitando sonhos, a sociedade brasileira em geral e a catarinense em particular. Professores têm aprendido, a duras penas é verdade, a administrar crises dada a sua necessidade. E o que nos mantém juntos é a manutenção diária de nossos sonhos e realizações. Assim, a FAED, em seus 50 anos, formou 6.331 multiplicadores de sonhos. São 6.331 egressos espalhados pelo mundo todo, como frisou ainda há pouco a professora que me antecedeu, nos 5 continentes, em todas as unidades de nossa federação. Formamos 0,1% da população do estado de Santa Catarina. Esse é o índice da diferença num estado profundamente diferenciado. Gostamos de pensar que essa ínfima percentagem tenha produzido vigoroso conhecimento e ajudado, sobremaneira, o estado a crescer e continuar multiplicando sonhos. Sim, lembrando o poeta catarinense Lindolfo Bell, menor que nossos sonhos não podemos ser. Desejamos diariamente uma FAED cada vez mais unida e para todas e todos, na expressão do espírito transparente e republicano, princípios elementares de uma universidade e um centro que, de fato, buscamos consolidar. A FAED, em seus 50 anos, tem conseguido aliar tradição e ousadia na sua formação, o que fornece a ela a singularidade já aqui mencionada e que, de forma exibida, nós apresentamos e temos a satisfação de mostrar a todos os catarinenses. Felicitações aos nossos egressos e atuais estudantes que dão o tom dinâmico e sempre alerta às questões educacionais e que estão dispersos em nossos cursos de graduação e pós-graduação, os estudantes que constroem o nosso centro e consolidam a nossa universidade forte e presente na vida do Estado e do país. Saudações e felicitações às associações docentes, a ADFAED e a PRUDESC, e às associações e a Associação Técnica de Técnicos e Técnicas Universitários do nosso centro e a sua entidade representativa, o MOVAS. Sejamos todos nós a voz ativa e compromissada com a FAED. Nesses 50 anos, reafirmamos nosso compromisso de trabalho pela educação pública e gratuita, cientes de que a FAED carrega a responsabilidade de ser o centro primeiro formador desta Universidade do Estado de Santa Catarina, ainda em 1963,
Somos, portanto, anteriores à formação da própria UDESC. Somos o primeiro centro dessa universidade, da qual todos nós viemos ajudando a consolidar no país e no mundo.